Rede Conectadas. Hoje, dia 5 de agosto, terça-feira. Confesso para vocês que eu já estava com saudade, hein? Agora já pegou o pique aqui, vamos embora na nossa programação. E ontem, né, nós falamos um pouquinho da minha história, hoje eu vou dar continuidade aqui. Mas falando para vocês que esse programa a gente vai falar de tudo um pouco, tá? Nós vamos falar de espiritualidade, nós vamos falar de negócios, nós vamos falar de tudo um pouco, tá bom? Quero compartilhar com vocês várias histórias que eu já vivi, que possa te inspirar e que eu possa ser um canal de bênção aí para a tua vida. Se você não assistiu o programa de ontem, você precisa assistir. Espero aí te inspirar em alguma coisa, em alguma área da sua vida, seja no negócio, seja na tua vida pessoal. Porque muitas vezes a gente desanima, né, gente? Fala a verdade. E sempre a gente fala na rede que empreender é solitário muitas vezes, né? E se nós estivermos sozinhos nesse momento de desânimo, que a gente pensa em desistir, porque as coisas não estão saindo do jeito que nós esperávamos, a gente para no meio do caminho. E no programa de ontem, eu falei muito sobre a parte do difícil, né? Quando eu me levantei para que a minha história fosse mudada. E eu disse que existe dois difíceis na vida. Existe o difícil que nos paralisa, porque é tão difícil que às vezes você fala, ah, melhor parar, melhor desistir, esse negócio não vai dar certo não, deixa eu ficar por aqui mesmo, dá muito trabalho, é muita pressão, é muito problema, melhor eu parar por aqui. Mas é também difícil você ficar parada e não viver os teus sonhos, não é verdade? É difícil você ficar parada, ver as pessoas criando, em movimento, produzindo, vivendo os teus sonhos e você lá, parada. Porque existe um ditado assim: ou você está em movimento, ou você está crescendo, ou você está morrendo. Não tem como, né, ter meio termo. Ou você está crescendo, ou você está morrendo. Então, você acaba ficando triste, frustrada, porque você não está vendo as coisas acontecer na sua vida. E é difícil ficar assim, paralisada, sem força para fazer as coisas acontecer. É difícil você tentar fazer e não conseguir e ficar ali procrastinando. Ah, mas eu não consigo, eu não faço, não vai dar certo. Mas também, quando você se levanta para fazer, para viver os teus sonhos, também é difícil. Porque você vai vir os haters, vai vir os problemas, vai vir as pressões, vai vir a dor do crescimento. Então, tudo é difícil. Então, você tem que escolher o seu difícil hoje. Então, qual que é o difícil que você quer? Eu escolhi o meu difícil um dia. Eu confesso para vocês que quando eu comecei com a rede, eu comecei a palestrar nos eventos, contar para as mulheres a minha história, de como eu me superei, da onde que eu saí, da onde que eu vim, que eu não vim de um berço rico, que para mim foi muito desafiador, que para mim foi difícil, porque eu vim de uma família de muita escassez, muita falta. Então eu demorei muito para prosperar. E ali eu comecei a me sentir feliz, realizada, porque eu estava palestrando para essas mulheres e automaticamente eu estava tendo resultados também, financeiramente falando e etc. Só que eu comecei a ter muitas críticas, começou a aparecer os haters. Ah, mas quem é ela? Mas ela fala errado. Por quê? Porque eu tenho TDAH. Então, se você for reparar bem na minha fala, eu não tenho concordância. E muitas coisas eu começo com plural, termino com singular. Então, assim, falo muito rápido, às vezes acaba falando alguma coisa errada e as pessoas começaram a me criticar. E isso dói, gente. Eu confesso pra vocês. Assim, hoje eu dormi e passou. Mas na hora, não existe homem maravilha e mulher maravilha. Na hora você sente a dor do ataque, sim. Não tem como você bater o seu pé, o seu dedinho na quina de um lugar e falar que não doeu. Que, ah, não, não senti a dor. Você vai sentir a dor. Mas cada um vai lidar com aquela dor de um jeito. Tem gente que vai gritar, vai chorar, vai espernear, não vai mais conseguir colocar o pé no chão. E tem gente que vai falar, ai, doeu, mas vai seguir, vai continuar a vida. Entende? Só que eu senti a dor. E até pensei em parar e falar assim: ah, é verdade, viu? Porque dói, né? É difícil você ser criticada, apontada por um erro, por uma fragilidade, um transtorno que você tem. Mas eu pensei, eu falei: olha, eu tenho duas escolhas. Ou eu desisto disso e fico em casa, não vou ser criticada por ninguém, não vou ser apontada por ninguém, mas eu vou ficar em casa quietinha, não vou ter hater, não vou ter nada, só que eu vou ter que me contentar com os meus resultados que vão ser zero. Eu não vou me sentir realizada porque eu vou estar em casa parada, desistir dos meus sonhos. Ou eu enfrento tudo isso, enfrento hater, enfrento críticas e etc. E vou ter os resultados que eu tenho hoje. Então, eu decidi escolher o meu difícil, que era continuar. Continuar a ouvir as críticas, enfrentar a dor do crescimento, porque vai doer de qualquer jeito, gente. Eu em casa, se eu não viver os meus sonhos, vai doer, porque eu vou me sentir frustrada. Eu fazendo o que eu estou fazendo também dói,
Porque você passa pelos momentos desafiadores, você passa pela dor do crescimento, você passa pelas afrontas, você ouve coisas que você não quer ouvir, você recebe ataques que você não quer receber. As pessoas, elas querem apontar, elas querem dizer, elas querem criticar, e isso dói na hora que você recebe tudo isso. Só que eu escolhi isso. Eu escolhi passar por essa dor e por esse desafio e ter os resultados que eu tenho hoje, viver tudo aquilo que eu vivo hoje, porque vale a pena. Porque nós precisamos ter os porquê e os porquê muito forte, porque tudo é difícil. Mas agora você vai escolher o seu difícil e vai sair desse lugar, desse cenário de dor hoje. Vai doer, mas vai valer a pena toda a recompensa, porque você vai ver que falar assim, nossa, eu escolhi o difícil que me aproxima dos meus sonhos todos os dias. Então, todos os dias você precisa fazer 1% daquilo que te aproxima dos teus sonhos e daquilo que você acredita. Você precisa confiar mais em você e seguir adiante. Dando continuidade aqui na minha história, gente. Então, eu contei para vocês ontem que foi muito difícil para mim, eu demorei muito tempo para prosperar. Eu tive muitas percas, eu tive abortos, mas quando eu passei a acreditar que as coisas iriam acontecer, quando eu comecei a viver, né, aquela fé que diz assim, aquela passagem bíblica que fala que se você tiver fé como um grão de mostarda, você muda a montanha de lugar. Eu tive um dia, eu acordei, né? Eu dormi sonhando e acordei com o meu sonho realizado. Eu tinha um desejo dentro do meu coração, né? De ser rica, eu tinha um desejo no meu coração de ter uma filha menina, eu tinha um desejo no meu coração, um sonho de ir pra Disney, só que eu não tinha nada disso. Só que eu acreditava, eu era visionária, gente. Ó, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Você já foi chamada de louca algum dia na sua vida? Nossa, mas você é louca. Não, coloca aí nos comentários que eu quero ver, sim ou não. Então, porque assim, às vezes a gente é chamada de louca. Nossa, mas você não tem dinheiro pra isso, você é louca. Não, mas você não vai conseguir. Nossa, mas como que você vai fazer isso? Você é louca, né? Mas todo visionário, ele foi louco um dia. Então, fique em paz. Se você foi chamada de louca e de blogueira, você está no caminho certo, né? Então, todo visionário foi chamado de louco. Se a gente não tiver um pouquinho dessa loucura, a gente não consegue viver os nossos sonhos, não é? Então, um dia eu acordei e falei pro meu marido que eu estava grávida. E eu estava grávida, e, né, e hoje eu tenho a minha filha, que se chama Bruna Caroline, ela tem 11 anos. Tenho a Ana Beatriz, de 8 anos, olha só, para quem não tinha nenhuma, né, agora tem até demais. E tenho o Henrique, de 21 anos, que são, assim, os meus filhos, são meus tudo. Eles são os meus porquê e os meus porquê. Eu estou aqui hoje, né, vivendo tudo isso. Então, quando eles nasceram, eu despertou algo em mim que eu não tinha quando as meninas nasceram, né? Porque quando elas nasceram, o Henrique já estava com 10 anos. Então, eu falei assim: descobri o segredo da vida. E o segredo da vida é acreditar. Eu tenho uma frase que eu gosto muito, eu vou colocar aqui para vocês, que tudo aquilo que você acredita se torna verdade na sua vida. Então você precisa acreditar com todas as suas forças. A própria palavra de Deus fala: traga à existência aquilo que não existe. Traga à existência. Traga à sua mente tudo aquilo que te traz esperança. O que você tem trazido à tua mente? No que você tem acreditado? Hum? Será que você está hoje como eu estava antes? Acreditava que eu só ia perder, acreditava que nada dava certo, acreditava que só era derrota na minha vida, que só era percas. Assim que eu pensava. Enquanto eu pensava dessa forma, era dessa forma que eu vivia. Mas a partir do dia que eu acordei e falei assim: não, hoje eu acordei para vencer. Eu não aceito mais essa derrota na minha vida, eu não aceito mais viver assim. Então, Deus, ele tem o melhor para mim. Então, eu vou viver tudo aquilo que Deus tem para mim. Eu tive medo? Tive. E o medo é um dos pontos que mais nos paralisa, é o medo, né? Ele nos impede de viver o nosso chamado, o nosso sonho e até as promessas de Deus para nossas vidas. Porque às vezes a gente fica esperando Deus fazer para depois a gente entrar em movimento. Não, gente, primeiro você entra em movimento, depois Deus faz. Você precisa sair desse lugar para você poder prosperar. E às vezes a gente fica esperando a gente prosperar para depois sair desse lugar. Não. Você precisa dar o primeiro passo primeiro. Deus, ele vai fazer a partir do momento que você agir. E às vezes a gente fica esperando, né? Cair do céu, falando: ai, Deus faz, eu tô esperando, eu tô esperando. Não. Deus que está esperando. Ele está esperando você entrar em movimento. Ele está esperando você sair dessa zona de conforto. Ele está esperando você colocar o pé para que ele possa colocar o chão. E muitas vezes a gente fica ali, ó, esperando Deus colocar o chão para depois a gente colocar o pé. Então, enquanto você ficar esperando, nada vai acontecer. Eu não sei por quê, mas eu acho que Deus, ele tem uma quedinha por gente corajosa.
Por quê? Porque ele tem quedinha por gente corajosa? Porque ele sabe que quando você faz algo que não está sobre o seu alcance, ele tá olhando para você e tá dizendo: "Não é que ela confia em mim mesmo?". Porque a tua confiança não está em você, a tua confiança está em Deus, e ele se agrada daquele que confia nele, né. Ele se agrada disso. A própria palavra do Senhor diz, né, que aqueles que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Então, eu não posso, eu não sou, eu não faço, mas eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E quem que me fortalece é Cristo, gente, é ele que me fortalece. Tudo que eu já vivi, tudo que eu vivo hoje, tudo que eu vou viver, se dependesse de mim, se dependesse da minha conta bancária, eu não iria viver. Mas como não depende de mim, graças a Deus por isso, e nem da minha conta bancária, depende de Deus, então eu sei que eu vou viver aquilo que os meus olhos não viu, aquilo que meus olhos não viu, aquilo que meu ouvido não ouviu e aquilo que ainda não chegou ao meu coração é o que Deus tem preparado para nós. Ele é o dono do ouro, ele é o dono da prata, ele é o médico dos médicos, ele é o advogado dos advogados. Então, eu ando tranquilamente, colocando um pé de cada vez, porque eu sei que é ele que está ali para me amparar. E eu sei que eu não dependo de mim, nem da força do meu braço, nem do meu dinheiro, mas eu dependo de Deus. Então, se eu dependo dele, é ele que fará por mim, porque ele é pai, não é? Você está dependendo do seu pai, com certeza ele vai fazer por você. E nós precisamos ser dependente dele, totalmente dependente dele. Eu falo assim para as meninas, eu falo, gente, eu não sei o que acontece, mas a minha conta bancária não alcança os meus sonhos. Quando eu acho que eu vou conseguir, eu falo assim, não, meu sonho é esse, eu vou lá, aí eu vou trabalho, 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 e aí eu vou e alcanço. Aí logo em seguida meu sonho é muito maior do que aquele que eu alcancei. Aí eu já fico, não, mas agora eu vou ter que trabalhar muito mais, eu vou ter que orar, vou ter que buscar em Deus mais, porque esses sonhos são maiores. Então, os meus sonhos, eles sempre são maiores daquilo que eu posso. Por quê? Porque Deus sempre mostrando pra mim que eu sou dependente dele. Entende? Porque é fácil eu falar, eu tenho, eu vou lá, eu faço, eu compro e acontece. Aí é fácil. Mas quando você fala, olha, eu não tenho, mas ele tem. Eu não posso, mas ele pode, né. Então Deus ele se agrada disso, por quê? Porque você está vivendo ali por fé e não por vista. Então essa tem sido a minha vida até hoje. Eu não vivo por vista, eu vivo por fé. Então eu não posso, mas Deus ele pode. Então a partir do momento que eu decidi que aquele momento eu ia começar a viver todos os meus sonhos e tudo aquilo que eu acreditava, porque eu só precisava começar a acreditar de verdade mesmo e confiar em Deus. Eu falei assim para o meu esposo assim: "É, Deus já realizou o desejo de eu ter minhas filhas, né. Agora tenho sonhos aí de ir pra Disney". Aí meu marido balançava a cabeça e falava assim: "Ô Islane, a gente tá passando tantos momentos difíceis". Eu ainda brinco e falo assim que a gente vendia o almoço para comer a janta, né. Vocês não sabem disso que vocês são tudo ricas, né. Quem é rica não sabe o que que é isso, vender o almoço para comer a janta. Mas nós vendíamos o almoço para comer a janta, era muito difícil, gente, era muita dificuldade. Eu sei o que que é você dormir preocupada com o aluguel que você tem que pagar no outro dia, você dormir pensando no cartão de crédito que você tem que pagar, que nem é seu, é dos outros. Que é pior ainda, não era nem seu, é dos outros, então eu sei o que que é dificuldade, eu sei o que que é desafio, eu sei o que que é você procurar no armário e muitas vezes não ter. Mas eu vou te falar uma coisa, Deus, às vezes ele deixa faltar no armário, mas ele nunca deixa faltar na mesa, tá? Ele chega, nem que seja no 45 minutos do segundo tempo, mas ele é o nosso provedor e nunca nos deixa faltar nada. Então, eu falei para o meu esposo assim: "Olha, a gente já, né, já consegui já tenho minhas filhas, graças a Deus por isso, mas eu sinto no meu coração que chegou o tempo da gente sair desse lugar". Que lugar? Eu morava numa comunidade que meu esposo construiu, nossa casa ali com muito sacrifício, com muito, né, muitos desafios, e lá fez uma casa bonitinha pra gente morar. Só que lá eu não tinha quintal, também não pagava aluguel, porque ele construiu, não pagava água nem luz, porque era na comunidade, pagava R$ 35 de internet. E como eu te disse, vendia o almoço para comer a janta, não tinha dinheiro para nada. O meu esposo, ele ganhava R$ 700. Você sabe o que que é isso, R$ 700? A gente tinha um carrinho que a gente pagava mensalidade de R$ 500 nesse carro. E meu esposo, ele que pagava, sobrava R$ 200 pra gente viver. E eu vendia na época plano de saúde, então era R$ 200, 100, 200 ali, sabe, picadinho para viver. Era muito difícil, gente, muito difícil. Só que um dia eu cheguei pro meu esposo e falei assim: "Vamos mudar?". Ele: "Mudar para onde, mulher? Tá doida?". Eu falei assim: "Não, eu tenho um sonho de morar num apartamento". Aí ele pegou e falou assim: "Tá, mas não é pra gente ir pra agora. É apenas um sonho, né?". Eu com os meus sonhos. Ele falou assim: "É apenas um sonho, né, Islane, por enquanto, né?".
E aí um dia eu saí de casa, assim, e saí procurando apartamento. Aí eu encontrei um apartamento bonito num condomínio, sabe. Aí eu entrei, assim, um proprietário que me apresentou o apartamento, aí eu vi lá, o playground, piscina, dentro do apartamento tinha um quarto para o meu filho, um quarto para minhas filhas, um quarto para mim, uma suíte. Aí eu falei assim pro proprietário: "Eu gostei, é aqui que eu quero morar". Ele falou: "Ah, tá bom, então vai lá na imobiliária e leva os documentos, né, se for aprovado é seu". Eu falei: "Que documento?". Porque, gente, eu tinha o meu nome com restrição, meu esposo também, a gente não tinha nome. Aí eu falei assim: "Meu Deus, e agora?". Na época eu fazia faculdade de psicologia, aí eu falei para meu esposo me dar os documentos dele, ele falou: "Islane, você não tá procurando apartamento não, né?". Aí eu falei: "Não, imagina, era para fazer o trabalho da faculdade". Olha, gente, menti, até tive que pedir perdão para Deus depois. Aí eu enviei os documentos dele, porque o homem é provedor, eu pensei: "A energia é mais forte, então vai dar certo". Aí enviei os documentos dele, só que aí enquanto estava lá em análise, eu fui consultar o nome do meu esposo, meu esposo devia R$ 90 de um cheque lá, das antigas lá. Aí minha amiga falou assim: "Slane, paga esse cheque, porque aí se você pagar esse cheque, vai limpar o nome dele e você consegue". Eu falei: "Não, eu não vou pagar, porque eu preciso de um sinal de Deus para ver se Deus tá nesse negócio. Porque vai que eu mudo sem condição nenhuma e não dá certo e eu volto para trás, aí vai dar ruim, né, não vai dar certo". Aí eu falei assim: "Não, vamos esperar". E não é que foi aprovado, gente? A imobiliária me ligou falando que o apartamento tinha sido aprovado e que eu ia poder mudar, que eu tinha que dar um calção e etc. Aí eu fui falar pro meu marido, toda feliz: "Ai, a imobiliária aprovou, a gente vai mudar". Ele falou: "O quê? Você estava procurando apartamento?". Eu: "É". E a imobiliária aprovou pra gente mudar e etc. Ele falou: "Islane, senta aqui". Aí ele me colocou de frente com ele e falou assim: "Deixa eu te falar uma coisa, as coisas não é do jeito que você pensa. Eu acho que você não vive no mesmo mundo que eu vivo. Deixa eu te falar, eu sou o homem da casa, eu sou o provedor. E para a gente mudar, tomar uma decisão tão difícil como essa, nós precisamos ter estabilidade". Você sabe o que que é isso? É você ter um dinheiro caindo na sua conta todo mês. Gente, eu lembro como se fosse hoje essas palavras dele falando. A gente precisa de um dinheiro caindo na nossa conta todo mês, uma estabilidade, ter certeza que você vai ter esse dinheiro para você assumir uma responsabilidade tão grande como essa. E aí eu peguei, fiquei pensando e falei: é verdade. Ele não tá errado, né? Ele é o provedor da casa e que eu não tenho mesmo condição de morar num lugar desse. Aí eu liguei na imobiliária e cancelei o contrato. Gente, eu confesso pra vocês que eu fiquei muito mal. Eu fiquei muito mal, fiquei muito triste, porque mulher, quando ela quer muito uma coisa, ela quer. Vocês sabem como funciona. Não importa em quantas vezes vai pagar, não importa como que vai ser. Ela faz o dia virar noite, a noite virar dia, o domingo virar segunda, a segunda virar domingo. A mulher, ela dá um jeito. Mas ela quer. E eu queria muito. Só que meu marido fez eu cancelar, eu cancelei. E aí eu saí na rua, assim, muito triste, sabe? Porque mulher, quando quer algo, né? Falei: "Poxa, Deus, eu queria tanto, eu pensei que ia ser dessa vez, foi aprovado". E Deus falou no meu coração assim: "Irei cancelar o cancelado". Eu: "Como? Cancelar o cancelado?". "Sim, porque Islane, você não vive por vista, você vive por fé". E eu pensei: "Mas meu marido falou que eu tenho que ter um dinheiro caindo na minha conta todo mês para dar certo". E Deus falou no meu coração mais uma vez: "Se você tivesse dinheiro caindo na sua conta todo mês, você não estaria confiando em mim, você estaria confiando nesse dinheiro. Mas se você for confiando em mim, vai dar certo". Aí eu fiquei assim, né, pensando: "Meu Deus, que forte, Deus falou comigo". Eu cheguei em casa, fui falar com meu esposo, falei: "Por favor, me dá uma oportunidade, vamos mudar, Deus vai mudar a nossa história, Deus vai mudar". E falei, ele ficou assim me olhando, ele falou: "Tá bom, a responsabilidade que era para ser minha, vai ser sua. A gente muda, mas se não der certo, a responsabilidade é sua". É claro que eu joguei meu corpinho de lado e falei: "Ô Deus, a responsabilidade é sua, Senhor, não é minha não, porque eu não tenho condição para isso". E aí eu liguei na imobiliária. Aí eu liguei na imobiliária e falei pra moça assim: "Sabe, aquele apartamento que eu desisti, tem como ainda a gente rever para mim poder alugar?". Aí sabe o que que ela me disse? Ela disse: "Tá ok, a gente vai cancelar o cancelado". E você pode, né, assinar o contrato para que você possa morar nesse imóvel. Gente, foi o que Deus falou: "Irei cancelar o cancelado". E aí nós mudamos, pela fé, fomos pela fé, eu não tinha condição. Eu acho que foi um ato de loucura, um dos maiores atos de loucura que eu fiz, mas que eu dou graças a Deus até hoje por esse ato de fé. Porque talvez se eu não tivesse dado aquele passo de fé, aonde será que eu estaria hoje? Eu fico pensando até hoje nisso. Eu senti muito medo eu senti.
de colocar o pé, mas eu fui porque eu aprendi a ouvir a voz de Deus. Slaine, como que é ouvir a voz de Deus? Você precisa orar, ter intimidade com ele, falar com ele que nem você fala com um amigo. Porque olha, pensa comigo, se você fica muito tempo sem ver o seu amigo, quando você vê ele ou uma pessoa qualquer que você demora para ver uma vez ou outra, você já vai chegar contando toda a sua intimidade para ela? Claro que não. Mas você tem um amigo que caminha com você, que tá com você de manhã, tá com você de tarde, tá com você à noite, tá caminhando com você. Você não vai desabafar? Você não vai contar tudo para ele? E se você ouve a voz desse teu amigo, você não vai reconhecer de longe essa voz, porque você tá sempre ali conversando com essa pessoa? É a mesma coisa com Deus, gente. Quando você fala com Ele todos os dias, você fala com Ele, você desabafa, você conta como foi seu dia, você conta como que você dormiu, como você acordou, o quanto tá difícil, o quanto que você tá feliz, o quanto você é grata, você passa a ficar sensível a ouvir essa voz. Então, eu tinha certeza daquela voz que eu tinha ouvido. E aí a gente mudou. Um mês que nós estávamos lá, entramos no automático, eu falei pro meu marido, olha, transferiu o dinheiro para pagar o aluguel e etc. Meu marido falou assim, dinheiro para pagar o aluguel? Aonde estava esse dinheiro, Slane? Deu certo, a gente tem um dinheiro para pagar aluguel. Eu falei, não sei. Eu só sei que Deus preparou pra gente. Então, eu não tinha antes esse dinheiro. E naquele momento eu tinha. Por quê? Porque eu passei a estar num lugar próspero. Eu estava num ambiente próspero. Eu estava com pessoas prósperas. E eu comecei a ter uma mentalidade próspera. E assim as coisas começaram a fluir na minha vida. E eu lembro que passamos por momentos muito desafiadores também após esse ato de coragem, de fé. Porque eu lembro que o meu esposo, ele falou assim, mas já que as coisas estão difíceis pra gente, e ele ganhava R$ 700, ele falou assim, eu vou comprar um carro, né, um outro carro, que aquele carro que a gente tinha não tinha como fazer Uber, e ele falou assim, eu vou fazer Uber pra gente poder conseguir pagar as nossas contas, e ele comprou um carro, e aquele carro que ele comprou era sem seguro. E ele não tinha dinheiro para fazer o seguro, ele ia trabalhar para fazer o dinheiro para poder pagar o seguro do carro. E nesse dia ele foi assaltado. De mão armada, os caras levaram tudo, levaram o carro, não tinha seguro, não tinha nada. Eu falei para ele: não entre em desespero, vamos confiar em Deus, porque ele sabe o que ele tá fazendo. Então, né, falei para ele assim: vamos fazer alguma coisa. Vamos fazer alguma coisa. Se é bom para fazer comida, vamos fazer alguma coisa para vender no condomínio. E ele falou: ai, tá bom, vou fazer caldo para vender. Aí em seguida, uma vizinha começou a fazer caldo. Eu falei para ele: eita, que o negócio tá difícil. E ali depois a gente começou com rabanada, gente. Eu lembro que eu gastei R$ 70 para comprar as coisas para fazer a rabanada. E no primeiro dia a gente ganhou 140, quase 100%, né? Nós ficamos muito felizes. E aí depois ele começou a fazer batata frita, ele começou a fazer porções e lanches. E começou a dar muito certo, muito certo, muito certo. Que a gente teve que alugar outro apartamento para poder contratar funcionários para trabalhar pra gente. E ele começou a trabalhar também com marmitex. Eu lembro que o pessoal gostava tanto, tanto dos lanches e da comida dele, que ele não conseguia vender pro iFood. Todo dia ele vendia para as mesmas pessoas dentro do condomínio. E era um sucesso. E até hoje, né? É que hoje ele já tá num outro ramo, que é comida também, mas é café corporativos. E foi muito legal, porque a gente começou a prosperar, a gente começou a crescer, e logo em seguida também eu abri uma escola para terapeutas no digital. E eu lembro que quando eu comecei a estudar, né, para abrir essa escola, eu queria fazer um lançamento na internet, né, para vender lá na internet o lançamento e tal. Só que a gente tinha acabado de mudar, então nós não tínhamos, os nossos móveis era tudo quebrado. Né? Era a cama, tava na mola, não tinha mais nem o colchão, já tava na mola. A cadeira era aquela mesa de plástico, porque a minha mesa eu tinha jogado fora antes de mudar, porque era toda enferrujada. Eu não tinha móveis. Aí um dia ele pegou e saiu de casa e falou assim: olha, eu peguei um cartão emprestado com o seu irmão, compra uma cama pra gente, porque não dá mais pra ficar dormindo nessa cama, né? Com essa mola desse jeito aí. Já tô com dor nas costas e etc. Falando. Eu falei, tá bom, pode deixar. Gente, ele saiu, né? Eu não lembro naquela época se ele foi trabalhar, se é algum lugar que ele foi. E aí eu peguei e comprei um curso pra fazer o lançamento. Quando ele chegou, ele falou: e aí, deu certo? A cama vai chegar quando? Sabe o que que é? É que eu comprei um curso. Ele, como assim, Laine? Você tá doido? Você tá vendo nossas condições? Como que tá? E como que você compra um curso? Eu, calma, calma, que esse curso vai mudar o percurso da nossa vida. Por favor, confia em mim que vai dar certo de novo. Ele falava: eu não te aguento mais, não. Você e suas loucuras. Gente, eu estudei, eu estudei, eu estudei. E falei: meu Deus, ele tem que mudar o percurso da minha vida. Eu tenho que fazer acontecer. Eu tenho que comprar cama, eu tenho que comprar mesa, eu tenho que comprar isso e aquilo. Mas deu certo.
né? Eu investi porque ali foi uma quebra que eu tive. Lembra que eu contei para vocês ontem que eu tinha muitas crenças, muitos medos e eu não consegui, mentalidade de escassez, eu não investi em mim. Aquele primeiro investimento alto, porque na época era 2.500, era muito dinheiro. E eu lembro que meu irmão não deixou eu parcelar em várias vezes, não. Se ele estiver assistindo aqui, ele vai saber disso, que ele não deixava eu parcelar em 12, era só em 4, lembra, Joe? Era só em 4 vezes. E ali eu parcelei em 4 vezes. Foi 4, foi 5 vezes do curso. Pra mim ficou muito pesado na época, porque foi parcelas de R$ 500. Pra mim era muito dinheiro nessa época. Mas valeu a pena todo o esforço, valeu a pena todo o investimento, porque hoje eu tô colhendo frutos desse curso, porque muitas coisas que hoje eu aplico na minha empresa ou na rede mesmo, eu tô colhendo frutos, né? E deu super certo. Meu primeiro lançamento eu fiz R$ 17.000 na época. Aí, gente, eu comprei a mesa, eu comprei o sofá, a gente fez festa para as crianças, a gente foi pro Arraial do Cabo. Eu fiz tanta coisa que eu não sei, aquele dinheiro multiplicou muito, né? E ali a gente começou a prosperar. Graças a Deus as coisas começaram a acontecer. Aí depois de alguns anos chegou a rede também e as coisas começaram a fluir. E eu lembro que eu morava num apartamento de 63 metros quadrados, tá? Hoje eu moro em um 200 metros quadrados. Mas eu falo, hoje eu olho pro meu apartamento porque eu moro e falo assim: isso aqui é fruto de muita coragem. Empreender é um ato de fé. E muita coragem. Você tem que ser corajosa. Porque você não sabe o seu dia de amanhã. Não existe estabilidade. Eu não sei. Ai, mas eu tenho certeza que isso vai me dar resultado? Eu tenho certeza que isso vai me dar lucro? Eu tenho certeza que isso vai funcionar? Eu tenho certeza que isso aqui. Mas a gente não tem certeza de nada. A gente não tem nem certeza se a gente vai estar vivo amanhã. Mas a gente precisa caminhar, segurar na mão de Deus e ir. Para que a gente possa viver todos os nossos sonhos. Então eu deixo aqui para você: não desista dos seus sonhos, não. Acredite. Tudo é possível ao que crê. Lembre-se, o choro, ele pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Então, não perca essa oportunidade de viver os teus sonhos e ter, se você tá aí com medo, vai com medo mesmo, mas seja corajosa, que vai dar certo. Tá bom? Eu espero te encontrar em um dos nossos cafés de negócios da Rede Mais. Aqui em São Paulo, nós estamos sempre em algum café. Agora, em setembro, nós vamos estar na Europa, mulheres de Portugal, mulheres da Suíça, em Zurique, em Paris, nós vamos estar também. Tem mais alguns lugares aí, mas logo mais a gente vai estar divulgando os lugares que nós vamos estar aí na Europa. A partir do dia 10 de setembro, nós estamos chegando. Lembrando também que dia 26, 27 e 28 de outubro, nós vamos comemorar 3 anos do aniversário da rede e vai ser 3 dias de festa. Nós já estávamos com 90% das cabines vendidas, hein, gente? Vai sair daqui de Porto, seguindo para Búzios. Vai ser 3 dias de festa maravilhoso. Então, não fique de fora de perder, não fica de fora, não perca essa oportunidade de fazer network no navio. Olha só o nível que você está indo, fazer network no navio, hein? E, é claro, o nosso Esquenta 2026. Gente, nosso Esquenta 2026 é onde a gente se reúne com todas as nossas credenciadas do mundo. Tenho certeza que vai vir mulheres da Europa, vai vir mulheres do Rio de Janeiro, do Espírito Santo, vai vir mulheres de Cuiabá para se reunir. Vamos ser 1.500 mulheres ali na Casa de Destino, que é um espaço, um auditório do meu mentor, Thiago Brunet. E ele vai estar palestrando pra gente. Vai estar o Thiago Brunet, vai estar a Suleima Cury, que é a esposa do Augusto Cury. Ela vai estar palestrando também. Eu, Slaine, vou estar lá. Eu quero te conhecer pessoalmente, também quero te dar um abraço, tirar uma foto com você. Vai ser 2 dias que não vai mudar só o seu negócio, mas vai mudar a sua vida, porque é cada insight que você vai receber ali, é cada conhecimento, fora as pessoas incríveis que você vai conhecer e que você vai poder levar para a tua vida. Você não pode ficar de fora do Esquenta 2026. É para aquecer mesmo, é para esquentar mesmo. E nós estamos ainda no primeiro lote. Não perca essa oportunidade, não. Já compra sua área VIP para ficar lá na frente, para que a gente possa se encontrar. Então, você, olha só, tirando a área VIP, a plateia, nós temos dois. Vai ter o que fica ali atrás da área VIP e vai ter o que fica um pouquinho mais para trás. Esses dois, se você comprar um deles, que eu acredito que é diamante ou ouro, se eu não me engano agora, se você comprar um desses dois, você pode levar uma amiga nesse primeiro lote. Além do lote, o valor está incrível, tá? Porque ele vai virar o lote. Já tem até o valor lá que vai ser. Além de você poder comprar com esse valor incrível nesse primeiro lote,
você ainda tem a oportunidade de ganhar um cortesia. Então, o que que você pode fazer? Já compra com a sua amiga, já divide aí meio a meio, já compra com a sua amiga, não fica de fora não, tá? Não perca essa oportunidade de estar no lugar. Gente, é surreal, não é só pelo conhecimento, mas pela energia que você vai encontrar naquele lugar. Você sai dali animada, fortalecida, você vai ouvir uma palavra de sabedoria com o Thiago Brunet, que é incrível. Aquele homem tem levado o meu negócio para o próximo nível. Você vai ouvir outros palestrantes ali que vai trazer muito conhecimento para sua vida. Você vai aprender muito, tenho certeza, eu te garanto que o seu 2026 não vai ser como foi 2025. Ah, Islane, mas meu 2025 foi bom, mas sempre pode ficar melhor. E eu tenho certeza que o seu 2026 ele vai ser incrível, tá? E você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida, mas não fica de fora não. Tem portas que Deus abre, irmã, que você tem que passar por ela correndo. Você não tem que ficar esperando não, pensando, será que eu vou? Será que eu não vou? Não dá tempo de pensar. Você tem que correr e passar por ela e pegar o que é seu por direito e tomar posse da tua vitória. Então eu te espero no Esquenta 2026. Se você não é daqui de São Paulo, se você não é de Alphaville, já garante, já compra sua passagem, já reserva seu hotel, já faz ali pega um quarto com a sua amiga para você viver esses 2 dias para você. Vai ser 2 dias aonde você vai sair dali, olha. Eu vou te falar, hein? Além de tudo, você vai sair com o seu emocional. Talvez você tá aí pensando, ah, Islane, eu tô tão cansada, eu tô assim, ó, estafada de cansaço, de trabalho. Então, dedica esses 2 dias para você. Mas eu vou fazer network, eu vou trabalhar. Mas é surreal a energia e tudo que você vai viver nesse lugar. Então, eu te garanto que você nunca viveu algo como antes e eu estou te esperando no Esquenta 2026. Compartilha esse link com uma amiga, tá? Não fica, não deixa não pega a benção só para você não. Compartilha esse link com uma amiga e eu te espero amanhã. Um beijo e um cheiro. Deus te abençoe.